Mundo multipolar. Nós iremos ver isso aqui na aula de hoje, dar continuidade, para nós entendermos como é que estão esses arranjos mundiais. Na tela para vocês aí, porque nós estamos aí na aula de número 46. Olha aí, ó. Na tela que está eu e o professor Sâmio na aula de número 46. Aí, ó. O mundo multipolar. O neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Opa, volta aqui, vamos colocar um lapisinho aqui, colocar uma canetinha aqui, porque nós precisamos entender o que é o neoliberalismo e o que são os BRICS. É muito interessante nós olharmos isso aí. Percebam vocês que o mundo agora ele não está só centralizado no capitalismo e socialismo. Nós temos uma nova política econômica. Aí as habilidades para a aula de hoje e esse mundo multipolar que nós estamos trabalhando. Neoliberalismo. Neo. O que significa neo dentro da língua portuguesa? Neo está relacionado a novo. Então nós temos um novo. Um novo, o quê? Um novo liberalismo. Então, neoliberalismo, nós temos um novo liberalismo. Tá? Quem é que sustenta essa economia? O trabalhador que sustenta essa economia dentro desse neoliberalismo. O neoliberalismo é um novo conceito do liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos, econômicos e logo, pouca intervenção estatal. Então, neoliberalismo, meus queridos alunos. Quando nós olhamos essa questão do neoliberalismo, é interessante nós entendermos em que momento histórico ele vai aparecer. Vocês se lembram que Adam Smith, com o advento do capitalismo, aquela transição do capitalismo, a vinda do capitalismo, o capitalismo ele se torna mercantilista quando ele aparece, que era compra e venda de mercadorias, o Estado fazia o controle desse mercantilismo, lembra? Adam Smith, vamos colocar assim, o nome principal, John Locke, aí, que tem outro filósofo também que vai estar nessa defesa, eles trazem essa teoria do liberalismo econômico, ele dizia, olha, o Estado precisa estar longe da economia. A economia ela tem que ser liderada pelo mercado, é o mercado que controla essa relação. O trabalhador, o trabalhador é o patrão. Então, ele dizia que o Estado ele precisava ficar o quanto mais longe possível. Quanto mais longe possível, seria melhor. Do liberalismo econômico. Só que o liberalismo econômico ele vai se fortalecer, até que chega na década de 1929, em 1929 nos Estados Unidos, que ele vai ser o auge do liberalismo econômico. Quando chega em 1929, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York. O crack da Bolsa de Nova York, que já estudamos aqui em outras aulas. Aquela quebra da Bolsa de Nova York, ela vai fazer uma desestruturação desse liberalismo econômico. Vai dizer, todo mundo vai olhar, os países socialistas vão olhar, os países fascistas vão olhar e vão dizer, tá ali. O erro, o liberalismo não presta, o liberalismo tá falho. Então, nesse momento, o liberalismo baixa a cabeça, devido a essa crise de 29, e ele vai dar vazão para fortalecer outro sistema econômico e político, como vai ser o socialismo, que vai se fortalecer. Aí entra aí vai começar a se fortalecer na Europa, e entra o fascismo também, que ele vai dizer que era contra o liberalismo, o fascismo. Eles pregavam um Estado também de controle, um nacionalismo desacerbado. O liberalismo ele cai. Só que nós vamos ver o liberalismo sendo substituído dentro dos países capitalistas por um outro sistema, que não é o fascismo e que não é o socialismo. Vamos entender isso na aula de hoje, tá bom? Acompanhe comigo aí na tela para vocês. Nós temos então o liberalismo surgiu
Esse liberalismo clássico que nós estamos falando, ele vai surgir no século XVIII, com John Locke, que eu falei para vocês, e Adam Smith, em posição do mercantilismo em oposição ao mercantilismo que eu falei para vocês ainda agora, que era aquela compra, venda de mercadoria. O mercantilismo ele tem toda uma característica, o Estado controlando a economia, e a imposição aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, os trabalhadores vão ser controlados por esse liberalismo. Então, esse liberalismo econômico e político que nós estamos... Olha aí, John Locke, Smith aí, dentro o segundo tratado sobre o governo, John Locke escrevendo aí, e traz esse liberalismo. Seus ideais, entretanto, foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo. Keynesianismo. Observe isso aqui, que era uma intervenção econômica do Estado com o objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Keynesianismo. Meus queridos, vem aqui comigo. Eu falei para vocês, tem esse liberalismo histórico aí, esse liberalismo histórico. Nós tivemos uma crise, a crise de 29, que levou... Me coloca aqui o pessoal na fila aí, Lucas. A crise de 29, ela leva as pessoas nos Estados Unidos à fila. Ela leva a fila, a fome, a miséria lá. Então, as pessoas que elas estão dentro desse processo, dessa crise de 29, ela vai abalar o mundo, aí vai crescer o fascismo e o socialismo. Era preciso ter uma contrapartida que se mostrasse, aí termina a guerra, terminou a Segunda Guerra Mundial. Já viu que o liberalismo em si ele também não dava certo. Vem depois da Segunda Guerra Mundial o keynesianismo. Dentro dessa política do keynesianismo, que era uma política mais pragmática, a intervenção econômica existia. Só que existia uma intervenção econômica como reguladora, para garantir o pleno emprego, para manter o controle da inflação. E foi uma política, tanto é que é um tipo de política que foi usada até no Brasil, que não era tão liberalista, mas dentro desse keynesianismo vai ser utilizado aqui dentro do Brasil para fazer esse controle desse processo político. E ele vai se fortalecer, se fortalecer, se fortalecer, em contraponto ao liberalismo. Aí foi necessário se fazer um novo liberalismo, se reinventar um novo liberalismo. É por isso que vai surgir o que é de novo, neoliberalismo. Depois do keynesianismo, vai surgir o neoliberalismo, que nós vamos entender na aula de hoje. Na tela para vocês. Anos depois, o modelo keynesiano, do keynesianismo, foi criticado, dada oportunidade para o regresso dos ideais do liberalismo econômico. Dado o contexto histórico, ele regressa no século XX, com o nome, qual é o nome do liberalismo econômico que ele recebe no século XX? É aquilo que eu falei para vocês, é o é o novo, é o neoliberalismo. Mesma característica. Quando a gente pega assim nessa crise de 29, representando o colapso do sistema e essa crise de 29, ela vai mexer muito com o brio das pessoas, principalmente do norte-americano, essa crise de 29. Ela mexe com o brio. Imagina os americanos que eles tinham aí esse modo de vida norte-americano, de uma hora para outra eles vão para a fila da sopa. Eles estão no desemprego, as empresas quebrando, e eles estão na fila da sopa. Isso vai mexer com o brio norte-americano muito forte, essa crise de 29, o crack da Bolsa de Nova York. Então precisava de uma nova característica. O keynesianismo ele vai aparecer, mas ele não dá a resposta que o capitalismo precisava. Aí o capitalismo se reinventa. Ele chama a esse novo momento, ele chama a esse neoliberalismo. Na tela para vocês.
E aí surge essa questão do neoliberalismo dentro dessas características. Privatizações de empresas estatais. Dizer, olha, o Estado precisa ser mínimo. Nós precisamos privatizar essas empresas. Outra característica do neoliberalismo. Livre circulação de capital internacional. Não tem mais aquele negócio de eu vou pegar esse capital internacional e eu vou aprisionar ele no meu país. A livre circulação pode entrar, pode sair, aí esse capital internacional. Por isso que atrai multinacionais também. Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, que eu falo para vocês. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Então não pode ter um protecionismo econômico nesse neoliberalismo. E a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Então, essas são as características do neoliberalismo. Essas são as características do neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai reaparecer para tentar dar uma resposta dentro desse novo sistema capitalista. Só que ele diz no sistema capitalista, olha, o Estado, lembra que o fascismo pregava que o Estado tinha que fazer um controle, tinha que ter bastantes empresas estatais, o Estado fazendo controle? Lembra do discurso do Fernando Henrique Cardoso, que nós vimos na nossa aula, que ele dizia que o Brasil iria esquecer a Era Vargas, porque a Era Vargas ela tinha essa questão do Estado fazendo controle. Que ele começa o processo de privatização. O Fernando Henrique Cardoso ele foi bem emblemático, o seu governo dentro do processo neoliberal aqui no Brasil. Bem emblemático isso aí. Coisa que começou com Collor, com Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso. E deu continuidade também com outros governos, esse processo de neoliberalismo. Aqui é bem caracterizado o neoliberalismo quando nós observamos a privatização dessas empresas estatais. Tá certo? Mas lembra que nós estamos vivendo um mundo multipolar. E outros países, eles precisam se organizar, se juntar para se fortalecer. Nós já vimos que a União Europeia ela está fortalecida dentro da União Europeia. Os tigres asiáticos estavam fortalecidos lá dentro da sua estrutura. E aqui, como é que nós estamos? O Mercosul, nós não temos a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, não foi assinada, porque se viu que na ALCA os Estados Unidos ia controlar as Américas mais do que ele controla. Sabe qual foi a saída? Na tela para vocês. A saída foi criar os BRICS. A saída foi criar os BRICS. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é South Africa em inglês. Por isso que o nome ficou BRICS. Então agora nós temos esses países se organizando. Vamos entender os BRICS. Vamos entender bem sobre os BRICS. Os BRICS ele não chega a ser um bloco econômico. Ele não é um bloco econômico, os BRICS, como é a União Europeia, mas é um agrupamento econômico. Atualmente composto por 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Interessante nós olharmos que esse agrupamento, com a não assinatura da ALCA, os BRICS, olha aí ó, na tela para vocês, os BRICS, eles estarão aqui fortalecidos, eles vão tentar fazer um agrupamento para se fortalecer economicamente. Porque os Estados Unidos não gostou nada. Os Estados Unidos sempre foi contra esse agrupamento. O Brasil, imagine os Estados Unidos perder o controle do Brasil, que vai se juntar a Índia, vai se juntar a China, vai se juntar a Rússia e ainda se juntar a África do Sul. Pessoal, isso vai significar para o Brasil, sabe o quê? A ampliação do mercado internacional do Brasil. O BRICS, que foi feito ainda no governo Lula, aqui no Brasil, ele vai representar ter maior mercado de trabalho. Nós nos desprendemos um pouco dos Estados Unidos.
de fazer mercado só com os Estados Unidos. E com isso nós criamos mais mecanismos de trabalho e o Brasil começou a ter um crescimento muito grande, porque ele começou a fazer negociação com esses mercados, com esses novos mercados de trabalho, com esses países emergentes aí no mercado de trabalho. Na tela para vocês aí. Olhem na tela. Lembrando para vocês, é bom lembrar que os BRICS, ele não se trata de um bloco econômico. Ele não é um bloco econômico, os BRICS. Não é um bloco econômico. Ou uma instituição internacional, como a União Europeia. Mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente como um estatuto, carta de princípio e tudo. Hoje é um erro muito grande do Brasil, essa análise feita por especialista, não é fala minha, mas seria um erro muito grande do Brasil se o Brasil largasse os BRICS, saísse desse agrupamento. Em 2001, o economista Jim O'Neill formulou a expressão BRICS com S minúsculo. Por que o S minúsculo? Porque ele queria dar só um sentido de plural. E sabe por que o S era minúsculo? Porque eram apenas 4 países que formavam os BRICS, que possuíam o potencial econômico para superar a grande potência mundial em um período de, no máximo, 50 anos. Então ele dizia que se o Brasil, Rússia, Índia e China se juntassem, em 50 anos eles poderiam superar as grandes potências mundiais. A China já é uma grande potência mundial. O BRIC é muito grande, gente. O Brasil, ele tem uma sorte muito grande de participar dos BRICS, porque ele está junto com a Rússia, que é uma grande economia, junto com a Índia, junto com a China, que é uma grande economia. E se não bastasse, em 2009 ainda entra quem? A África do Sul. Ou em 2009 não, em 2006 entra a África do Sul. Passou a partir de 2006, então, a ser um mecanismo internacional. Da América tem o Brasil. Da Europa, nós temos a Rússia. Da África, nós temos a África do Sul. Do Oriente, nós temos a Índia e a China participando disso aí. Então, isso porque o Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão. Aí, na 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que propiciou a realização das ações econômicas coletivas por parte desses países, bem como uma maior comunicação entre eles. Aí em 2011, aqui foi em 2006, que tem esse mecanismo internacional. Quando chega 2011, em 2011 a África do Sul passa a fazer parte dos BRICS. Agora os BRICS deixam de ser um S minúsculo e passa a ser um S maiúsculo. Porque agora nós temos a presença da South África, África do Sul, por isso que esse F. Então, os BRICS, aqui, que é formado por esses países, eles vão tentar se fortalecer. A economia do Brasil, tanto é que a economia do Brasil ela passou pela crise de 2008, ninguém entende como é que o Brasil consegue. Foi justamente porque o Brasil estava ligado aos BRICS. O Brasil, ele consegue constituir um fundo de reserva de mais de 300 bilhões devido a esse comércio que ele é feito com os BRICS. Então, nós temos aí o fortalecimento econômico, o fortalecimento político, todo o fortalecimento. É por isso que o Brasil hoje não pode querer brigar com a Índia, querer brigar com a China, querer brigar com a Rússia, porque economicamente nós estamos altamente dependentes desses países. Se a gente quebra o acordo com esses países, os Estados Unidos não segurará a economia brasileira, e a economia brasileira vai desfacelar e nós vamos voltar à década de 80. E olha que a inflação está crescendo, mas já pensou se a gente volta à década de 80, com aquela inflação de mais de 1000%,
21%, Deus me livre. Deus me livre. Na tela. Os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial. Pessoal, só os BRICS, esses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles detêm 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais cresce no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial. Quando pega a Índia e China, você já vê o tanto da população mundial. E 45% da força de trabalho e maior poder de consumo do mundo. Ou seja, o Brasil está fazendo parte disso daqui. 21% do PIB mundial, 42% da população mundial, 45% da força de trabalho. Ou seja, tem um mercado de consumo. Um mercado onde se tem para produzir, para consumir. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A abundanciada suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-lo. Riquezas nacionais. Muita riqueza nacional para ser explorada. O Brasil, sem o BRICS, é um Brasil cada vez mais isolado no cenário internacional. Então, não tem hoje essa possibilidade de o Brasil largar os BRICS. Hoje não tem, economicamente seria inviável. Apesar que nós estamos vendo aí o atual governo brigando um pouco com a China, mas nós não temos como parar com esse comércio com a China. Ainda bem que no discurso, na reunião dos BRICS, mudou-se os ânimos, já viu a China, que a China é uma grande parceira. Parceira na produção, na tecnologia, parceira na compra. O PIB brasileiro só segurou no início do ano devido à compra da China. A China comprar bastante e foi através da soja que o PIB brasileiro segurou. Então, isso tudo nós precisamos analisar, mas isso eu vou deixar uma análise melhor para o professor de geografia de vocês, dentro dessa geopolítica. Falando de geopolítica mundial, na tela de vocês, falando dentro dessa geopolítica mundial, nós temos o BRICS como a principal fonte dessa geopolítica mundial. E eu quero lembrar vocês, alunos, que nós precisamos entender essa geopolítica para entender como é que está a economia do Brasil. O Brasil, ele passou por isso daí, ele entrou dentro do neoliberalismo, que nós estudamos, essa filosofia neoliberal, essa busca do Estado mínimo. Por esse processo de privatização, o Brasil já vendeu quase todas as suas empresas nacionais. Ainda temos os Correios, que está sendo discutido a venda, nós temos a Eletrobras, que está sendo discutida a venda, nós temos outras estatais que estão sendo discutidas a venda. Mas eu quero lembrar vocês que esse processo político que o Brasil passou, dentro dessa sexta democracia, que foi os assuntos que nós estudamos até aqui, lembra que nós estudamos desde das diretas já, o fim do governo militar, o governo do José Sarney, que entrou no lugar de Tancredo Neves, que ganhou a eleição, mas morreu. A primeira eleição, que não foi uma eleição direta, ainda foi uma eleição feita de forma indireta pelo parlamento, pelo colégio eleitoral. Depois nós tivemos a primeira eleição direta que levou o Fernando Collor de Mello ao poder. Fernando Collor começa essa política de privatização. Fernando Collor de Mello que vai ser cassado devido ao seu desgaste e o confisco da poupança do brasileiro. Entramos depois de Fernando Collor de Mello, quem? O Itamar Franco, que vai assumir o lugar do Fernando Collor de Mello. Itamar Franco que lança o Plano Real, que se torna moeda real, que dá uma estabilidade econômica e saímos daquela inflação galopante do governo Itamar Franco.
Plano Real, que vai ser a política de governo que vai eleger Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso que se elege e reelege com o discurso do Plano Real. Só que o Brasil, para segurar o Plano Real, nós tivemos que fazer empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, devido ter sido um mandato muito criticado, ele não consegue fazer a sua sucessão. E aí nós temos o Luiz Inácio Lula assumindo a presidência da República também por 2 mandatos. É nesse período que o Lula faz uma articulação junto com esses países, junto com África do Sul, primeiramente com Índia, China, Rússia, e cria-se os BRICS, esse bloco aí, que não chega a ser um bloco econômico, esse agrupamento econômico aí, junto com esses países, e com isso traz um fortalecimento à economia brasileira. Aí nós temos aí o governo Lula, depois sucedido pelo governo Dilma, que também se fortalece nos BRICS, a África do Sul entra fazer parte dos BRICS, a África do Sul também, que está dentro desse processo de desenvolvimento. Aí entra o Temer no lugar da Dilma, após ela ter sido cassada, permanece nos BRICS, e o atual governo também, mesmo que se deu muito sinal que ele iria abandonar os BRICS, mas se viu que ele não abandonou os BRICS. Então, assim se dá a economia brasileira. Essa questão política ela está relacionada diretamente a essa questão econômica. Eu trouxe para vocês nessa aula algumas fotos dos presidentes na reunião dos BRICS. Desde quando ele vai ser criado até hoje. Olha aí, ó, na tela para vocês. Aí nós temos o Lula, junto com os presidentes da Índia, da China. Nós temos aí o primeiro-ministro também, aí a Dilma, já no governo da Dilma, África do Sul, Índia, China, e Rússia e Brasil, cada um na frente de sua bandeira. Depois nós temos aí o Temer, na reunião dos BRICS. Há uma mudança, dentro dessa foto anterior, aqui, após a Dilma ser cassada, só mudou aqui o presidente do Brasil, que passou a ser o Temer, também dentro dessa foto da reunião dos BRICS. E nós temos agora o atual presidente também dentro dessa reunião com os BRICS. Aqui já é uma foto mais atual. Os BRICS geralmente se reúnem para discutir questões em comum. Mas, meus alunos, nossa aula está chegando ao fim. Daqui a pouquinho eu vou fazer com vocês uma revisão, nós vamos fazer uma revisão. Dentro dessa revisão, nós vamos tirar aquelas dúvidas de como como se forma esse momento histórico. É interessante para vocês leiam um texto complementar, busquem na internet um texto complementar, além desse que nós colocamos para a aula de vocês, que fale o que é o neoliberalismo. Como se caracteriza esse neoliberalismo? Quais os problemas econômicos, sociais e políticos que possam ter que causa esse neoliberalismo? O que tem de vantagem e desvantagem dentro desse processo do neoliberalismo? Essa busca do Estado mínimo. Como é que se vai buscar o Estado mínimo? O neoliberalismo ele tem essa característica. Vocês precisam entender, vocês que são alunos do terceiro ano, que vão fazer o Enem, vocês precisam entender primeiro como é que surge o liberalismo econômico. John Locke e Adam Smith vão ler um pouco sobre essa estrutura dele. Nós já tivemos essa aula lá no segundo ano, mas relembre, busque informações. Como é que se surge o liberalismo econômico? Porque o sistema capitalista ele passa por um processo de transição desde o mercantilismo até o liberalismo, e aí nós temos aí o sistema capitalista está se fortalecendo. Veja a diferença, eu quero que vocês observem a diferença. Qual é a diferença entre
o mercantilismo e entre o liberalismo. Veja o que levou essa crise do liberalismo com a queda da Bolsa de Nova York de 29. Por que a queda da Bolsa de Nova York afeta tanto o liberalismo? Ao afetar o liberalismo, nós temos aí a abertura de outras políticas econômicas e sociais surgindo pelo mundo, se fortalecendo pelo mundo, que é o caso do socialismo na Rússia, que se torna União Soviética, e é o caso do fascismo na Itália e na Alemanha, na França, em Portugal, que também vai se fortalecendo. Lembrando que o socialismo e o fascismo era contra a política liberalista. Eles não acreditavam, eles acreditavam que o mundo ele tinha que centralizar, tinha que ter uma política de nacionalização e centralização. Aí, por isso que eles eram contra essa política do liberalismo econômico. E eles vão mostrar, olha, faliu o liberalismo, o capitalismo e o liberalismo. Então, agora, o capitalismo ele é centralizador. Ele precisa de um poder centralizador. O Getúlio Vargas também se empolgou muito com isso, até porque Getúlio Vargas tinha dado um golpe dentro do seu governo em 1937, que ele vai chamar de Estado Novo. Aí você passa por um processo histórico, acaba a Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo vai surgir. O keynesianismo ele dá uma resposta, ele diz, olha, nós nem somos o mercantilismo da interferência total e nem somos o liberalismo. Nós vamos interferir dentro da economia de forma reguladora, nós vamos trazer uma estabilidade econômica, uma estabilidade de emprego. Então, ele dá uma resposta para que o mundo se afaste um pouco do liberalismo. Só que ele vai ser criticado também. Ele vai ser criticado e ele abre caminho para aparecer o neoliberalismo, o novo liberalismo econômico, onde os países capitalistas, a maioria dos países capitalistas estarão dentro desse neoliberalismo, terão política. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele emprestava dinheiro para os países que eram ligados ao fundo, mas dentro dessa política do neoliberalismo. Ele dizia, olha, você precisa ter um Estado mínimo, você precisa privatizar as empresas, vender as empresas. O Brasil vendeu muitas empresas aqui. Aí o Brasil, dentro das crises que já tinham passado, o Brasil veio uma luz no fim do túnel, que vai ser uma conversa que se torna um agrupamento econômico chamado BRICS. A princípio, BRIC, com S minúsculo, BRICS com S minúsculo. E aí esse agrupamento econômico vai fazer o Brasil se fortalecer economicamente, criar uma estrutura, gerar emprego aqui interno, vai fazer com que o Brasil também crie um fundo de reserva em dólares, chegou a mais de 320 bilhões de dólares. Então o Brasil agora, ele está dentro de um rumo, dentro de uma política de negociação com os BRICS. Entra a África do Sul, fortalece mais ainda. Mostrei para vocês que todos os presidentes, eles estarão apoiando esse BRICS. Até o presidente atual apoiando também a permanência do Brasil nos BRICS. Porque o Brasil hoje sem os BRICS é um Brasil que ele pode ter um problema sério econômico. Tá certo? E esse, meus alunos, foi nossa aula de hoje. Já já eu volto para a revisão com vocês e atividade.